pouco para saber quem é o grande campeão carioca de 2025. Flamengo e Fluminense já vivem a expectativa para o duelo de domingo. O Flávio Nick preparou uma reportagem para explicar como esses dois times chegam para essa decisão. Flávio Vinick? É. Voltou de férias? Sim. Quinta férias no ano. Encontrei com ele hoje na redação, inclusive. Rodou! Um beijo, Flávio Vinick. Chegou a hora da verdade. Neste domingo, um time entra para a história como campeão carioca de 2025. O Flamengo já levou o título estadual 38 vezes, o Fluminense 33. O time tricolor fez uma campanha de recuperação para chegar à final. A equipe demorou para engrenar. Com muitos garotos, tropeçou nos 3 primeiros jogos contra times de menor investimento. A primeira vitória só veio sobre a Portuguesa na 4ª rodada. Só que na sequência foram mais 3 partidas sem vencer. A virada tricolor aconteceu quando derrotou o Vasco na 8ª rodada. Depois disso, a equipe do Mano Menezes emplacou uma sequência de 7 partidas de invencibilidade na temporada até o último Fla-Flu. Para o jogo decisivo, Fuentes deve ser desfalque, com suspeita de uma lesão na coxa esquerda. René é o substituto natural da posição. Freitas, expulso no fim da partida de quarta, é outra baixa no Flu. A campanha tricolor de altos e baixos no Carioca apresenta os seguintes números. Em 14 jogos, foram 5 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Já o Flamengo foi bem mais eficiente. Em 14 partidas, venceu 10, empatou 2 e as únicas 2 derrotas aconteceram com o time alternativo no início do campeonato. Campeão da Taça Guanabara, o rubro-negro também só foi vencer na 4ª rodada, quando goleou o Bangu por 5-0, ainda com o time C. Depois disso, não perdeu mais. Engatou 5 vitórias seguidas na temporada, até um empate em 0-0 com o Fluminense. Esse, aliás, foi o único jogo em que o time não venceu na atual sequência invicta, que já chega a 12 partidas. Para a finalíssima, Bruno Henrique ainda é dúvida. Juninho ganhou pontos com o gol marcado 4ª passada. Danilo pode ser um reforço. A confiança dos rubro-negros vem na ótima fase do Wesley, na consistência defensiva do Léo Ortiz, na regularidade do Gerson e nos lampejos de craque do Arrascaeta. Já a torcida tricolor aposta na experiência e liderança de Thiago Silva na defesa, nas assistências e boa fase do Arias, além dos gols do artilheiro Cano. O Flamengo tem a melhor campanha e joga pelo empate. O Fluminense já superou situações mais adversas contra o próprio rival. A final está aberta. Domingo, só uma torcida vai sair feliz do Maracanã. Quem será que vai ser o grande campeão carioca 2025? Você pode falar lá no nosso Twitter, @SBTRio. Outro dia o negócio ficou quente lá, quando a gente fez o 11 contra 11 aqui, para saber quem que era melhor, se era o Canóbio, se era o Luiz Araújo. A gente deu a nossa opinião. Já vou saber com os meninos como tá a preparação do lado do Flamengo e do lado do Fluminense. E já também, Flávio Vinick estará nesse tritelão aqui, direto do Maracanã, com a torcida do Fluminense e do Flamengo, pra gente fazer um esquenta-bom pra final do Campeonato Carioca. Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, boa tarde pra vocês, meus amigos. Vene, pelo lado do Flamengo, como tá a preparação? Eu acho que a grande pergunta do torcedor é: Bruno Henrique joga ou não joga, Vene Casagrande? Fernandinha, não tem como eu cravar, porque a gente está falando de um jogador extremamente esforçado, um jogador que, fisicamente falando também, ele costuma se recuperar rapidamente das lesões musculares, mas é uma situação extremamente difícil ele ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Difícil? Bem difícil, porque embora o Flamengo não tenha noticiado isso, mas pelo que eu apurei foi de grau 1 a lesão dele. Ou seja, se a gente for parar e analisar o tempo de recuperação, não são dias. Extremamente curto. Ontem, por exemplo, ele não foi a campo. Hoje o Flamengo treina daqui a pouco, na parte da tarde. Dificilmente ele vai a campo. E aí ele teria apenas sábado para poder participar da atividade
e ficar à disposição do técnico Felipe Luiz no domingo. Então, se eu tivesse que dizer aqui hoje para o nosso público, é muito difícil a presença do Bruno Henrique. Por exemplo, o Cebolinha ele tem mais chance de ser relacionado que o próprio Bruno Henrique, ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Mas também o Cebolinha está há muito tempo inativo. É difícil a gente acreditar aí que o Felipe Luiz vai colocar o Cebolinha como titular. Então, novamente, o técnico Felipe Luiz tendo que lidar com muitos desfalques no setor ofensivo. E isso diminui a capacidade dele de fazer variações táticas, não só a mudança, quando eu digo mudança, substituição de jogador, mas variação tática durante a partida também. O Luiz Araújo, que foi titular na última partida, ele acabou atuando de um lado que não é o forte dele, que é o lado esquerdo. Ele costuma render muito mais pelo lado direito. Naquele lado tem o Gonzalo Plata, que também quebrou um galho ali fazendo a função de falso 9, digamos assim. Então essa quantidade de desfalques no setor ofensivo faz com que a vida do Felipe Luiz seja mais difícil durante os jogos na hora da variação tática. Mas o estilo de jogo não muda. Por quê? Por exemplo, o Juninho, quando entra no segundo tempo, é um jogador que ele tem muita disposição tática e física e ele consegue fazer a marcação sob pressão, algo que o técnico Felipe Luiz pede e exige muito dos atletas. Então, é por isso que eu falo sobre o Arrascaeta. Quando ele está mal fisicamente, acaba dificultando a vida do Flamengo, porque o estilo de jogo do Felipe Luiz é um estilo de jogo com muita intensidade. E o Arrascaeta, atualmente, ele não consegue entregar essa intensidade. Arrisco a dizer que se todos os jogadores do setor ofensivo tivessem à disposição, dificilmente o Arrascaeta seria titular atualmente por conta disso, do desempenho físico dele. E é óbvio que ele vai evoluir, pelo menos o departamento médico, a comissão técnica do Felipe Luiz trabalha para ele poder evoluir. Tão bom, que até quando... É isso, é porque ele é o cérebro. E já não é de hoje que o Arrasca não está assim 100% fisicamente. Outro jogador, por exemplo, que a gente pode pegar como exemplo, o De La Cruz, que vem crescendo de produção. É um jogador extremamente importante, porque quando o Flamengo está sofrendo uma marcação muito alta do time adversário, é o De La Cruz que consegue fazer essa saída de bola rapidamente. E quando ele está bem, isso facilita muito a vida, não só do Pulgar, mas também do Gerson, que jogadores que fazem essa função também. Muito bem. E o Flu? O Flu segue também, obviamente, na preparação para a decisão contra o Flamengo. O time não vai poder contar, ô Pedrosa, com o Fuentes, né, com a lesão na coxa, e o Freitas, que foi expulso no fim da partida. A gente até comentou por aqui, demos nossa opinião sobre essa expulsão ontem. Domingo a equipe vai ter que reverter o placar para ficar com o título. E que isso aí só aconteceu uma vez na história. Ontem o Tricolor informou que se recupera de um quadro, que o Ganso, né, se recupera de um quadro de miocardite, e que vai precisar passar por um novo procedimento. O retorno dele deve ser a partir da segunda rodada do Brasileirão. Mas, minha gente, o Brasileirão já... Eu tô ajeitando o fio, tá, gente, do meu microfone. E sobre essa expulsão aí do Freitas, que ontem a gente acabou discordando aqui, após a justificativa do árbitro, eu vou ter que concordar com vocês, porque o Freitas ele não fez absolutamente nada daquilo que o árbitro colocou na súmula. Pra quem não sabe, o árbitro coloca na súmula que ele vai de forma, golpeou. Mas ele fala, ele vai pra cima do jogador, aponta o dedo, né? E golpeou com o braço. O que não teve. Aí é o erro do e não árbitro. teve isso. A gente viu nas imagens que não teve. Agora, o Fuentes, você elogiou ele, né, ô Pedrosa? O Fluminense vai perder muito com a saída desse jogador. O Fluminense recebeu um golpe duro com a saída do Fuentes, principalmente porque ele é um jogador que, para mim, fez uma ótima final no primeiro jogo no Maracanã. Não só participando com a assistência para o gol do Keno no segundo tempo, mas também fazendo as jogadas mais importantes. O Wesley, que é um jogador que conseguiu fazer o gol também, é um atleta que não teve, na minha visão, um desempenho tão excelente, tão bom como ele vinha tendo antes. E isso por quê? Não porque ele conseguiu ser marcado pelo Fuentes, mas porque ele teve mais preocupação com o Fuentes naquele lado. O Fuentes, ele dá preocupações ao Wesley, defensivas principalmente, e o Fuentes foi bem na minha visão. Então, assim, quem vai jogar é o René. O Fluminense perde ofensivamente e, teoricamente, perde também defensivamente, porque o Wesley vai ter menos obrigações defensivas e vai estar livre para poder jogar. O René é um jogador ruim, Pedrosa? Eu não acho isso, não acho o René um jogador ruim. Mas eu acho que, em relação ao Fuentes hoje, cai muito de rendimento para o Fluminense e acaba prejudicando também o setor ofensivo. Então, para mim, um golpe duro para o Mano Menezes. E eu vou chocar algumas pessoas agora, hein? O René, que não é o René, por dois motivos. Primeiro, porque ele não joga no Fluminense. Esse aqui, ó, tá? Ele não joga no Fluminense. E segundo, gente, vocês não estão preparados. Eu vou chegar na 3. Não dá pra chegar na 3? Lá vem. O nome dele não é René. René. É Vene.
Renê Casagrande, tá? Não é Renê. Inclusive, o Fernandinha, pegando o gancho, um abraço pro rapaz que trabalha no Sedex, que hoje passou por mim. Eu tava de bicicleta, e ele falou, ô Renê, você tá atrasado? Eu falei, aqui é igual Sedex, chega sempre a tempo. Eu não sei se você faz, mas quando falam, Fernanda, manda um beijo pro Renê, eu não conserto. Não, eu vou. Nunca conserto. Tu conserta? Nunca. Eu vou, mas é grande o povo que chama ele de Renê. Não é Renê. Nem eu conserto mais, Você não conserta mais, né? Eu também não ia consertar. Sabe o que o povo me chama muito? Ô, Renatinha. Aí eu deixo. Tem um guardador de carro lá da minha dentista. Ele é fogão, usa boné do fogão. E ele assiste a gente, um beijo pra ele. Ele só me chama de Renatinha. Aí outro dia eu estacionei com meu marido, aí ele, aí Renatinha, oi querido, tudo bem? Tá sumida, aí desci. Aí ele, me chamou de Renatinha, você não consertou? Ah, eu não conserto mais. Olha aí, enquete do SBT Sport Rio, quem vai levar a taça do Cariocão? Flamengo ou Fluminense? Vota lá. Ô, Caroline Muniz, pega na minha carteira um papel que eu tenho que mandar um beijo pro povo do estacionamento lá de Copacabana, que inclusive vê direto você lá passando, hein, Lucas? E adora a gente. Tá me vigiando. Tá? Por favor, Exatamente. Caroline, tá dentro da minha carteira um papel, vou mandar um beijo. Deixa meu cavalo É o andar, Thiago, hein? o povo lá bem educado, adora o SBT Esporte. Eles param o almoço lá. É o que? Ali no lado do... Sabe a galeria do Copa Menescal? Dor? Do lado do Copa Dor? Não. Tem a galeria Menescal? Como é o nome daquela galeria famosa de Copacabana? Chique. Que é na Siqueira Campos. Eu acho que é, não sei. Na Nossa Senhora de Copacabana. Ah, é? Aí ali de esquina quase tem um estacionamento, tem até elevador, o carro sobe e o carro desce. Entendi. O povo lá é muito simpático, eu estacionei o carro ontem lá. É meio salgado, né? Porque Salgadinho, Copacabana né? Mas não meio... é culpa dele. Não é. Os rapazes são maravilhosos. Ó, vou mandar um beijo agora, vem. Aqui, ó. Um beijo pro Thiago, o Orlando, o Kaique, o Madruga e o Tadeu. Equipe Porto Estacionamentos Copacabana. Tamo junto, um beijo equipe pra Porto. vocês. Olha aí. Depois dessa, eu vou estacionar minha bicicleta lá de graça. Pode parar. Eles adoram você, tá? Um até falou, adoro o Renê. Daqui a pouco o Flávio vai entrar neste telão com o torcida de Fluminense e de Flamengo. Ô, Renê Casagrande. Pois não. Pulgar, como tá essa situação? Pulgar, é drone seu? É drone nosso. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Ontem o empresário do Pulgar chegou ao Galeão aqui do Rio de Janeiro, aeroporto internacional, pegou um Uber, foi direto ao Ninho do Urubu e teve o primeiro encontro com o José Boto. Só que o José Boto não pôde recebê-lo da maneira que gostaria, porque ele já tinha outras reuniões. E aí eles marcaram uma reunião para hoje pela manhã. E nessa reunião eles chegaram, enfim, ao acordo final. O que aconteceu, Fernandinha? O primeiro acordo era até dezembro de 2028, no novo contrato. Mas eles tinham que chegar a um acordo em relação à multa rescisória. Os empresários pediam um valor, o Flamengo pedia outro. E para chegar a um acordo em relação à multa rescisória, diminuiu o tempo de contrato. E agora vai até 2027 o novo vínculo dele. A multa rescisória vai ser 7 milhões de dólares, só que essa multa rescisória só passa a valer a partir do meio de 2026. Ou seja, se o Pulgar quiser sair até lá, o Flamengo terá que ser consultado, terá que ter uma negociação. E, no meio de 2026, se chegar um clube interessado em Pulgar e quiser pagar a multa rescisória de 7 milhões de dólares, pega e leva o jogador. Mas aí, eu considero uma renovação extremamente boa. Se a gente for parar e analisar, Pulgar já tem 31 anos. E ele estava muito próximo de sair. Ainda tem isso. Ele estava muito perto de sair, ele gostaria de sair. E aí o Flamengo conseguiu reverter essa situação. Ele já tem 31 anos. Vamos parar e analisar que no meio de 2026 chegue um clube e pague 7 milhões de dólares. Até lá muita coisa pode acontecer, inclusive o Pulgar cair de rendimento. E você acha que algum clube pode chegar aqui e pagar 7 milhões de dólares num jogador de quase 34 anos? Se fizer isso, seria uma baita negociação para o Flamengo. E eu não sou muito de revelar salário, só que dessa vez a fonte pediu, porque muita gente já imaginava que o Pulgar já tivesse ganhando mais de 1 milhão por mês. E não era isso. No novo contrato, ele vai passar a ganhar R$1 milhão bruto por mês. Ou seja, é uma valorização salarial, só que é uma valorização, se a gente for parar e analisar dentro do mercado brasileiro, né? Exatamente. Não é nem um absurdo, muito pelo contrário. Se a gente for pegar a folha salarial de todos os clubes da Série A, a gente vai ver que R$1 milhão para um jogador como o Eric Pulgar não é nenhum absurdo. Então, no fim das contas, eu considero uma baita negociação da diretoria do Flamengo. Lembrando que foi comandada pelo José Boto, diretor executivo do Flamengo, e em breve eles vão assinar esse novo vínculo válido até 2027. Olha, eu tô curiosa.
pra olhar aquelas matérias que saem lá pro meio do ano das folhas salariais dos clubes, tá? Que teve um aumento aí do padrão muito alto nos últimos 2 anos. Isso já tem acontecido nos últimos anos, mas nos últimos 2 anos isso tá, assim, incontrolável. A gente falava há uns 3 anos aqui nesse programa, nós 3, o salário do Gabigol de 1 milhão, que era um salário altíssimo, um pouco mais de 1 milhão. Hoje a gente já está trabalhando um salário de 1 milhão, ok, para todos. Lembra volantes, do João Gomes, zagueiros. antes da renovação? Quanto? 50 mil reais. 50 mil. A gente pediu aumento para João Gomes nesse 50 programa, mil reais. porque era um absurdo. Um menino que era o Flamengo, ele carregava o Flamengo não estava bem na época, não era uma máquina, estava se reencontrando ali. O João era o cara convocado e ganhava 50 mil. A gente ficou pedindo aumento. 50 mil reais. É gente, 50 pra mim tá ótimo. Eu acho Mas pro futebol, e agora a gente tá falando de, o salário dele, 1 milhão que tá no padrão. Eu não sei até quando que os clubes vão conseguir respirar, E quando a gente fala de né, salário, isso? eu acho que a gente precisa analisar também em relação custo-benefício. Vamos Claro. supondo, vamos pegar o Memphis Depay, que não sei se hoje é o jogador que mais ganha no futebol brasileiro, porque ganha. tem o Neymar, né? Quanto Eu não é o sei salário quanto dele, tem o O Neymar. Neymar, na verdade, É. ele tem divisão de questão comercial, né? Eu não sei o Tudo Neymar. que entra no Santos que tem a ver com o Neymar ganha em cima disso, né? Mas assim, vamos dizer... E eu o acho que Memphis- quem paga o salário dele não é a Bet que patrocina? Ou não? Eu acho que não. Não, Eu acho que é parte muito do mais salário, uma parte do composição, salário, uma confirmaram. composição, isso aí, dos patrocinadores e tudo mais. Cara, o Memphis ganha entre 3 e 4 milhões de reais. Então, aí vamos pegar custo-benefício. O Memphis está sendo super criticado pela torcida do Corinthians, pelo que eu venho acompanhando, e de fato ele não faz bons jogos e não está decidido. Olha o Eric Pulgar. O custo-benefício do Eric Pulgar nessa renovação de contrato não vale a pena? Claro que vale, é um jogador titular absoluto e o técnico Felipe Luiz não quer perder esse jogador de Mas jeito o nenhum. ponto é, a gente não pode começar a usar como régua um salário do Memphis, entendeu? Não. Porque Não pode. não dá, senão É um a gente não vai... absurdo. Gente, senão É um daqui a algum absurdo. tempo a gente não vai voltar pra estaca zero. Os clubes completamente enforcados porque não vão aguentar, E olha porque que não vai assim, ter saúde colocando na financeira. ponta do lápis, pode ser que nessa temporada não esteja valendo, mas na última valeu, porque ele tirou o Corinthians do Isso rebaixamento. é verdade. Então assim, ser rebaixado é um prejuízo muito maior do que você pagar 3, 4 milhões de reais a um atleta. Esse é o certo? Não é o certo, ainda mais com o Corinthians. O Corinthians tem uma folha salarial aí de cerca de 25 milhões de reais, um clube que deve quase 2 bilhões. Então assim, desculpa, não é o certo, não tá certo. O Corinthians aumentou muito a sua dívida no ano passado, justamente para conseguir se livrar do rebaixamento. E isso não justifica. Por quê? Porque aumentar a sua dívida trazendo os jogadores que está trazendo e não conseguir pagar o que você deve, para mim é completamente errado. E no final das contas, com 600, 700 milhões de aumento de dívida, o Corinthians foi parar na Sul-Americana. Mesmo com tudo que a gente falou. Então, assim, é muito complicado a responsabilidade dos clubes. O Flamengo não é esse clube responsável, muito pelo contrário. Eu acho que o Pulgar ganhando 1 milhão tá ok. Eu também, eu não tô criticando o salário do Pulgar, não. Eu também achei Vamos ótimo. trazer pra realidade. Eu trouxe o recorte que a gente outro dia debateu isso. Gente, como é que estão esses salários que a gente voltou Assim a como o normalizar, Ares né? renovou agora por cerca de 1 milhão Vamos também. trazer por para a mais de 1 realidade e milhão. para o Flamengo. O Pablo, o salário dele é quase isso que o Pulgar vai ganhar no novo contrato Não dele. existe. E como tá o Pablo? Ele tá lá ainda? Ele tá treinando à parte e, assim, dificilmente o Flamengo vai, entre aspas, conseguir se livrar dele. Porque é um jogador que ele não quer sair. Para ele sair, ele teria que topar. O Flamengo simplesmente não pode chegar e romper o contrato Sim, dele. claro. Não, ele tem contrato até dezembro. Só Desse que- ano? É, exatamente. Só que aí, custo-benefício. Qual é o custo-benefício que vale? Então, assim, eu tô pegando um jogador que hoje é do atual elenco do Flamengo, tá? O Alan, por exemplo. O Alan é um jogador reserva, Melhor, pouco eu utilizado. acho que é melhor. Vamos trazer. É basicamente o mesmo valor. É melhor esse É basicamente comparação. o mesmo valor. É na mesma proporção aí. E aí então, vai- custo-benefício pro Gavão. Vai gestão de grupo também. O jogador que tá jogando, que é titular, que tá indo bem, se ele ganha 500 É verdade. e o reserva dele ganha 1, meu amigo, não existe coisa que sustente isso no ambiente do clube. Não tem como, não tem a mínima condição. E O cara todo vai mundo pedir sabe aumento. quanto o outro ganha, né? Não é um mercado que... Não, eles resenham. É. entre Todos eles sabem. pô. Vamos lá. Não, todos nós sabemos, a gente Sim. fala. Eu acho que é uma das poucas carreiras no Brasil que a gente fica falando do salário das pessoas na televisão, não é isso? Isso é uma loucura. Bota na tela aqui, sabe quem? Flávio Vinick. Flávio Vinick está no Maracanã. Ó o Vilela. Conta pra mim, Flavinho, quem tá aí com você. Boa tarde pra você.
Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Venê, Pedrosa, boa tarde para todo mundo. Já estou aqui no palco da grande final, sentindo aquele clima gostoso de decisão, de Fla-Flu, aquela movimentação no Maracanã, né? Os ambulantes aqui no Estátua do Bellini. A gente está bem em frente à Estátua do Bellini, uma das entradas principais do Maracanã, acompanhando uma movimentação. E eu tenho aqui dois amigos para a gente debater, dois convidados. O Vilela, viajante tricolor, youtuber, convidado ilustre, todo torcida tricolor já conhece esse cara, tem seguidor pra caramba, super famoso. Já agradeço que ele aceitou o convite, veio aqui participar com a gente dessa resenha e já deixo até uma cornetada, porque a gente convidou muito influenciador rubro-negro e os caras fugiram. Não entendi, não apareceram, será que estão com medo? Tinham outros compromissos, mas o grande Caio tá aqui para representar a nação rubro-negra, torcedor do Flamengo que veio aqui pra gente conversar e saber como é que tá essa confiança, como é que tá essa animação, porque o Flamengo largou na frente, joga pelo empate. Ô Vilela, começar com o Vilela aqui, dá pra passar uma confiança pro tricolor? Você lá dentro, eu sei que você não é muito de oba-oba, você é pé no chão. Qual é a chance aí do Fluminense? Você vê algum percentual? É acreditar na mística? Como é que vira esse jogo pra ficar com o título Fluminense? Como é que tá a tua confiança? Você é bem sincero. O que você tá achando, Vilela? Não, você sabe que eu não sou de zoação, de pilha, não entro nessa pilha. Eu vou falar como eu vejo esse jogo. Primeiro, o clássico é um dos maiores clássicos da história do futebol mundial. Fla-Flu é indiscutível, né? Do Brasil é o maior clássico e um dos maiores clássicos do mundo, isso é um fato. Quando o cara fala em Brasil, fala Fla-Flu. E é uma rivalidade que o Flamengo não tem com ninguém, só com o Fluminense, porque, né, aquela coisa do papai que a gente sabe como é que funciona, com todo respeito, mas só que o jogo é jogado, é difícil, o Flamengo tem um time excelente, investimento alto, né? Fez um resultado do primeiro jogo, mas um resultado pequeno. O Fluminense tem a camisa pesada, vai jogar contra a maioria da torcida que é semana do Flamengo, vai jogar contra o excelente time do Flamengo, vai jogar com aquela arbitragem amiga, mas o Fluminense, se jogar com a postura, se o Fluminense jogar com postura, jogar com vontade, com empenho, com dedicação, o Fluminense tem condição sim de fazer o resultado, se muito ruim for, ganhar de um gol e ir para os pênaltis, de repente ganhar nos pênaltis. A história de finais de Fla-Flu a gente conhece, é 10-6, é pesado, os clássicos mais emblemáticos do Fla-Flu, o Fluminense sempre teve na frente, né, nas decisões, apesar de no cômputo geral o Flamengo ter mais vitórias, mas nos jogos mais importantes a gente tem a predominância e acreditar, a gente tem que acreditar, o lugar de torcedor do Fluminense aqui no domingo é no Maracanã, lotar a Sul e mais do que conseguir de ingresso, os ingressos começaram a ser vendidos hoje para as duas torcidas. Então eu estou confiante, sempre confiante, independente da situação, não fomos muito bem no primeiro jogo, mas eu confio que o Fluminense possa reverter isso. Deixa eu falar com o Caio. O Caio ouviu o discurso aqui, né, do Vilela, um profissional, um comunicador. O Caio é um torcedor que também está acreditando, confiando. E, Caio, imagina você representa os rubro-negros. O Flamengo tem um time caro, um elenco milionário, venceu o primeiro jogo, tem a vantagem do empate. E aí, já dá para comprar faixa já? Tá na mão? Ou tem que respeitar também o Fluminense? Como é que tá a sua confiança também para essa decisão? Um empatezinho o Flamengo já leva, Caio. Então, tem que respeitar porque são 11 contra 11, né? Tem mais 90 minutos aí. Mas, pé no chão, dá para ganhar do Fluminense, sim. Espero que seja uns 2-0 o Flamengo. Espero que o Felipe Luiz também ponha o Luiz Araújo no ataque, que ele está em boa fase. Não sei se o Bruno Henrique vai jogar devido ao problema que ele teve no último jogo, no penúltimo, quer dizer. Espero que seja uns 2-0 o Flamengo. E que seja um grande jogo, né? Claro. O Venê já informou lá, já me passaram, o Bruno Henrique tá fora. E aí, uma questão, o Caio, você acha melhor o Plata com o Luiz Araújo ou um referência como o Juninho, que entrou e fez um gol? Você acha que de repente teria que entrar com o Juninho, um centroavante mais de origem? Seria uma boa também, apesar que o Plata também tá começando a desenvolver o futebol dele. Você prefere então Luiz Araújo e Plata ou tem espaço pro Juninho? Quem que você colocaria lá na frente? Podia começar com o Plata e no segundo tempo colocar o Juninho. Bom, que altera um pouco o time. Tipo assim, caso o time não der certo no primeiro tempo, tenta no segundo, já vareia, põe um outro jogador para ver se dá certo. Tá confiante? Tá confiante que vai levar esse título? Mas leva o bi, né, Caio? Vamos respeitar o Fluminense, mas tô confiante que o Mengão vai ser campeão, vamos ser bicampeão carioca. Caio, pra gente te devolver, o que o Fluminense tem que fazer de diferente para levar melhor do que aconteceu
E você colocaria o René no lugar do Fuentes se realmente não jogar? Essa é uma polêmica grande, porque o Fuentes estava vindo bem, né, e o René tem a desconfiança da torcida e talvez não tenha confiança mesmo, mas se tiver que colocar e ter a confiança do Mano Menezes, vai ter que colocar. Algumas pessoas falam para colocar o Guga na lateral esquerda, eu não sei qual vai ser a definição, mas vai ser difícil, vai ser um jogo duro. Eu acredito pela tradição, pela camisa pesada, pelo Fla-Flu, né, eu acredito que o Fluminense tem condição de reverter. Que vença o melhor, eu espero que o melhor seja o Fluminense, que é o time que eu amo e que eu confio, sempre. Esse cara está em todos os jogos do Fluminense desde 2019. Desde 2019, sem perder nenhum jogo, fora a pandemia, né? Independente de onde for, você foi em todos os jogos do Fluminense desde 2019, em todos... O último jogo que eu faltei foi outubro de 2019, Fluminense Inter no Beira-Rio. Esse é tricolor mesmo. Assim como o Caio está apostando aqui no Flamengo confiante, como todo rubro-negro, que já largou na frente na decisão. Fernandinha, vai com você. A gente segue aqui pelo Maracanã, a gente pode voltar, vamos catar torcedores, a gente está aqui no clima da final. Ô, Flavinho, eu queria fazer uma pergunta pro Vilela. Aliás, vamos botar o arroba dele de novo aqui. Vilela, que é um comunicador, fala de Fluminense, quem é tricolor, segue o cara, tá aqui o arroba dele, Vilela, com 2 L's no segundo L, underline viajante, underline tricolor, underline. Assim você acompanha o trabalho dele e ele viaja, vai atrás do Fluminense sempre com informações. Um belo trabalho faz, manda um beijo pra ele. Pergunta pra ele, eu queria que ele escalasse o Flu ideal pra ele. Ele chegou a tocar e pode ser que coloque o Guga improvisado. Eu quero que ele escolha. Fernanda? Pode ser, Flavinho. Peraí, Vilela. Aí o Flavinho tá passando agora o negócio pra me escutar, entendeu, gente? Que só o Flavinho tava me ouvindo. Tá com Pedrosa, e agora o Vilela também tá me ouvindo. Também. Ô, querido, um beijo pra você, viu? O Vilela tá lá, Fernanda quer falar... Ô, querido, um beijo pra você, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo trabalho aí de vocês, parabéns. Um beijo enorme. Olha, eu queria que você escalasse o Fluminense ideal pra você. Não o que você acha que o Mano vai escalar. Essa questão do Fuentes que tá fora desse jogo, você chegou a tocar no ponto de será que o Guga pode ser improvisado? Eu queria que você fizesse as suas escolhas, do Fábio até o Cano. Conta pra mim quem é o seu Fluminense ideal. Olha, querida, o Fábio Rei, né? O Guga na lateral direita, o Thiago Silva, o Inácio e o René, que eu acho que é o cara da posição, né? É complicado isso, né? E aí, se ele não estiver bem, troca, né? Aí faz a inversão, bota o Guga na esquerda e bota o Xavier na direita. E aí você botar ali o Otávio, né? Otávio, Martinelli e Arias. Eu até faria uma situação diferente. Eu botaria o Arias como podendo jogar na direita, podendo jogar no meio de campo, botando o Otávio, botando o Martinelli e o Arias, e aí você botaria o Riquelme Felipe, o Cano e o Canóbio. Essa é a escalação que eu acho que o Mano deveria entrar. E aí, com o Fluminense precisando, o Arias faz aí mais na frente. Aí pode inverter também com o Riquelme Felipe. Eu acho que dá para fazer uma mexida nesse sentido. Ele entrou com personalidade na partida, do Riquelme Felipe. E o René, ele é lateral. Se você não coloca ele, você destrói definitivo. Coloca, se não render, bota o Guga para a esquerda e entra com o Xavier. Pode substituir 5 jogadores. Perdemos o Fuentes. Teve aquela expulsão devasta, né? Do Freitas, um troço horroroso, né? Descomunal. E aí ficamos nessa pendência da lateral esquerda. E mandar um abraço aí para o pessoal todo. E parabéns pelo programa que vocês fazem aí, bacana. Meu amigo Flávio aqui, tá aqui, eu conheci o flamenguista aqui. Ô, Vilela, fica aqui que o Venê quer falar uma coisa com você. Ele escolhe o Riquelme, hein? Ô, Vilela, o Venê falando aqui... O René... Ele tá ouvindo? Tá ouvindo. Ô, Vilela, é o Venê falando aqui. Eu ia até te fazer uma pergunta sobre... Tô ouvindo, mas só tô ouvindo risada.
Ah, é uma risada de áudio. Nossa. Eu ia te fazer uma pergunta sobre o setor ofensivo do Fluminense, porque existe um debate muito grande entre os torcedores do Fluminense se o Mano deve começar com o garoto Riquelme ou deixá-lo para o segundo tempo e optando pelo Serna novamente. Mas você já me respondeu aí. Eu acho que o Riquelme ele mudou o segundo tempo do Fluminense, foi um jogador muito mais agudo. Mas você acha que, de fato, o Mano começaria com o garoto, você conhecendo o Mano Menezes? Não sei, é uma dúvida. O Serna é um jogador que está com muitos altos e baixos, ele marca, sai com a bola, tenta cruzar, fica atabalhado, mas fez gols decisivos no final do ano passado, né? Fez gol aqui no Maracanã contra o Cuiabá, fez gol contra o Palmeiras. Então, assim, é um jogador que tem o seu crédito, mas tem até uma pessoa lá do meu canal que ele fala que é o nosso bagre preferido, é o bagre preferido. Então, assim, é difícil, mas eu acho que você pode colocar assim o Felipe Riquelme, é um garoto, tem personalidade, não jogou tão bem o Fla-Flu 0-0, mas eu acho que ele pode fazer um bom início de jogo, e aí você tem a alternativa de trocar, tem banco. Agora o Cano sair, numa boa, pessoal, algumas pessoas criticam, o Cano sair para entrar o Everaldo, não tem sentido, numa decisão Fla-Flu não existe isso, porque pode ser o Cano, apesar do Flamengo ser favorito por toda a circunstância que tem, né? Vai estar com a maior torcida, tem um time mais forte, o Felipe Luiz está fazendo excelente trabalho, tem aquela ajuda amiga que a gente sabe que é pesada, né? Eu não estou querendo botar na conta disso, mas é uma coisa que a gente sabe que tem que ficar atento com o seu Bruno Arleu, né? E eu acho que tem que botar. E o Aras ele pode jogar ali na armação também, ele pode fazer uma junto com o Riquelme Felipe, ele pode trocar a posição ali. Eu acho que é uma situação. E vai ter que decidir também se o Hércules joga ou se joga o Martinelli. Martinelli não foi bem no último jogo. O time como um todo não foi bem no último jogo, né? O resultado eu achei justo por todo o circunstancial do jogo, mas o Flamengo poderia ter matado. E não matou, e aí aquela coisa da camisa pesada, do papai. Então a gente fica esperando. São muitas decisões, Fla-Flu. É um clássico gigante. Eu tenho o maior respeito pelo Flamengo, pela torcida. Mas eu acredito sempre no Fluminense. E vou sair de cabeça erguida se não ganhar. E se ganhar, bicho, vai ser descomunal. Siga o homem lá, esse é o Vilela. Põe na tela de novo, Cris. Dividir aqui contigo, Vilela. Me passa um aqui. Ô, Cris, você viu o que ele falou aí, hein? Camisa pesada do papai, Lucas Pedrosa. Esse aqui, vou dividir com você. E o Vilela vai entregar um pedacinho do fone pra Flávio Vinick. Ô, Flavinho, daqui a pouco não deixa o Caio embora, não, que eu quero saber o palpite de vocês, dos de todos, tá? Mas, ô Pedrosa, você chegou a falar, o Vilela tá ouvindo a gente, pra gente estar num debate muito bacana aqui sobre o Fla-Flu. Pedrosa, você fala, quando eu pergunto, e o Fuentes não tá, e aí a questão do René e o Guga é uma boa. O Guga tá num momento, assim, muito precioso, uma experiência, uma coisa muito preciosa do Guga, mas você falou o quê pra mim? Você falou assim, o cara da posição. Foi o que o Vilela falou, né? Eu acho que assim, o Mário Bittencourt contratou o René para ser o lateral reserva do Fuentes. Então, como é que você vai escalar um jogador que é lateral direito, na lateral esquerda, tendo um jogador que você contratou nessa temporada para ser justamente o reserva imediato do Fuentes? É um tiro no pé. E é um tiro no pé não só por conta da tomada de decisão na contratação, mas um tiro no pé com o próprio atleta. Porque se eu sou lateral esquerdo de ofício e o técnico opta por colocar um lateral direito na esquerda e não prefere eu que sou da posição, desculpa, eu ia ficar muito chateado com a situação. Eu tenho certeza que o René é muito profissional, que tem treinado bem também e, obviamente, pra mim, ele é o mais indicado para jogar essa final. Ô, Flavinho, eu quero saber o palpite dos meninos. O Caio falou, mas deixa ele falar de novo. Ele falou 2-0. E ele disse assim, ó, pé no chão, muita humildade, 2-0. Né? Ô, Caio, estou querendo saber seu palpite. Chegou a falar 2-0. Gols de quem? Como você acha que vai ser a partida? Você está indo na linha também do pé no chão, tem que respeitar. Mas fala aí como é que você acha que vai ser o desenrolar do jogo, quem vai fazer gol, como é que vai ser esse Fla-Flu para você? Pô, tô apostando no gol de Luiz Araújo. Se o Juninho fizer mais um gol também, vai ser bom para ele, que vai dar mais credibilidade. Ele tá voltando de contusão agora também. E é um jogador que é recente, né? Foi o substituto do Gabigol, foi contratado para ser um dos homens gol do Flamengo. O Pedro também está voltando agora. Espero que seja 2-0 o Flamengo. Luiz Araújo e Juninho. Mas se o Gerson fizer um gol também. O Gerson hoje é o melhor jogador do Flamengo?
Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Gerson, Wesley, Luiz Araújo está jogando bem também. A Arrascaeta, o pessoal tá meio desanimado com ele. Eu não tô ouvindo você citar o Arrascaeta. Não, o Arrascaeta é um jogador que ele surpreende a qualquer momento, cara. Ele pode estar mal no jogo, mas às vezes a bola cai no pé dele, ele faz uma mágica, dá um passe, faz um golaço. É um jogador que surpreende qualquer um, cara. O Arrascaeta é gênio. Tem que tomar cuidado com a Arrascaeta mesmo, né? Que a gente sabe que ele pode estar mal, mas decide numa jogada. Fala, Fernandinho. E pra fechar, eu quero o palpite do Vilela também. O Caio deu o palpite dele, agora o palpite do Vilela. Verdade, o Vilela não chegou a dar o palpite aí, o placar, quem faz gol. E aí, Vilela? Eu vou falar mais, Fernanda, pelo desejo, tá? Porque, assim, essa coisa de falar, um jogo como o Fla-Flu, você chegar, que nem chegou aqui no Maracanã, uma galera falando, vai ser 3-0, mas que tem do lado do Flamengo também. Eu não gosto, eu achava que o primeiro jogo ia ser 1-1, a gente perdeu 2-1. Mas eu queria muito que o Fluminense fizesse aí um 2-0 e o Germancano fazendo um dos gols. Eu acho que é um cara que merece pela trajetória dele no Fla-Flu, né? Eu acredito muito nessa recuperação dele esse ano. Ele, ano passado foi muito mal, mas teve 2 anos absurdos, 2023 e 2024. E eu acredito que o Germancano vai fazer um gol, né? E o Aras faça o outro. E a gente possa vencer. Não estou afirmando, mas eu estou confiante no placar desse porte aí. É acreditar, torcer é difícil, as circunstâncias não são favoráveis, a gente tem que ter o entendimento de não adianta soberbar, que tem muita gente que fala, o gol do Keno ou o gol do título, cara, esse gol pode ser um motivo, tá? Pode ser um motivo, não sei, vamos ver. Obrigado, Vilela, por ter vindo, valeu, Caio, pela participação também. É com você, Fernanda. Um beijo pra vocês, Caio, Vilela, um beijo, que participação, parabéns aí pelo trabalho.